Olá, intercessor amado, intercessor separado de Deus para essa obra tão maravilhosa, colocar diante do Senhor, né, as causas do reino. E nós estamos aqui para repassar com você alguns dos encontros do nosso guia de estudos, né? Nosso guia de estudos 3, os cheios do Espírito. Nós estamos agora dando esse resumo, vamos dizer assim, né, de vários encontros. E nós vamos para o terceiro bloco, que é o conselhos para o intercessor na sua relação com o Espírito Santo. Então nós vamos falar sobre o primeiro conselho: seja cheio do Espírito Santo. Esse texto-chave que foi usado está lá em Efésios 5,18, que diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está nos orientando, né, que nós precisamos ser cheios do Espírito. Foi ele que declarou isso. Agora ele declarou isso, muito interessante, né, na inspiração do próprio Espírito Santo de Deus. Ele declarou isso guiado pelo Espírito. Então o chamado é do próprio Espírito Santo para nós, que nós nos deixemos ser cheios, que nós busquemos, né, essa vida cheia do Espírito. Billy Graham faz um comentário sobre esse versículo. Ele diz assim que é interessante que nós dizemos às vezes que alguém está sob a influência do álcool. Isto, de certa forma, traduz o que é ser cheio do Espírito. Estamos sob a influência do Espírito. Ao invés de fazermos as coisas baseado somente em nossa força, nossa habilidade, Ele agora nos dá poder. Ao invés de fazermos somente o que nós queremos fazer, nós somos agora guiados por Ele. Essa palavra traduz muito bem, né, o que é então você ser cheio do Espírito. É você viver debaixo da influência do Espírito. Aí também passa para nós uma outra visão muito importante que a Bíblia fala sobre esse ser cheio, de um outro aspecto, falando sobre a plenitude do Espírito em nós. Segundo o dicionário Aurélio, plenitude significa você ter um máximo de extensão, de brilho, de glória. A plenitude também ela tem um sentido de estar cheio, repleto, completo, inteiro. Então aqui, quando a gente olha essa expressão, né, enchei-vos, tá? Então a gente está entendendo que significa o quê? Buscar ser repleto, completo, inteiramente envolvido, guiado pelo Espírito Santo. O enchei-vos no grego, na palavra original, tem um sentido de continuidade, de ser isso acontece diversas vezes, não é que você fica cheio do Espírito Santo uma vez na sua vida. E algumas pessoas acontecem quando são cheias do Espírito Santo, quando são batizadas do Espírito Santo e transbordam, cheios do Espírito Santo, entendem como uma única experiência, mas deve ser algo contínuo na nossa vida. Nós devemos buscar o Espírito Santo, nós devemos ter experiências com o Espírito Santo. E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, sermos cheios do Espírito Santo, mantermos o vaso repleto, transbordante do Espírito Santo. Isso é um ato contínuo. E também esse texto passa para nós algo muito importante, a nossa responsabilidade. A Bíblia está dizendo aqui: enchei-vos do Espírito. Então, conosco, nós precisamos, o Espírito está derramado, mas nós precisamos buscá-lo. Como um copo, né? Que eu posso estar com aquele copo ali do lado da torneira e a água correndo e o copo vazio. Mas se eu colocar embaixo da torneira, no momento que eu colocar, o copo vai ser cheio. Se ele permanecer ali, eu esperar embaixo da torneira, ele vai ser cheio. Ele vai derramar. Agora, se eu virá-lo e deixá-lo ali vazio do lado, ele pode ficar ali, vazio, sem uma função, não vai satisfazer a sede de ninguém. Por quê? Porque ele não está cheio. Então,
estar cheio é uma responsabilidade nossa. Nós devemos permitir, nós devemos buscar, porque está disponível a todos nós, mas nós devemos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Nós aprendemos também que nós devemos andar no Espírito. Gálatas 5:16, o texto diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Aí fala de uma continuidade, viver pelo Espírito. Antes da conversão, o homem é carne, que naturalmente satisfaz os desejos do coração, dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra no coração, o Espírito Santo luta contra esses apetites carnais, produzindo em seu lugar as características de Cristo, que nós chamamos o fruto do Espírito. O Espírito Santo pode suprir todo o necessário para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar no Espírito. Ele nos capacita para que a gente tenha essa jornada no Espírito. Viver no Espírito, disse Wesley Duell, é dar-nos o estilo de vida do Espírito Santo. É andar de acordo com a direção dele, é seguir após ele nessa caminhada. Então é dar-nos o estilo de vida do Espírito Santo. Como intercessor, nós somos chamados a viver no Espírito. O apóstolo Paulo resume de uma forma linda isso: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Também devemos depender do Espírito. Nós aprendemos aqui na nossa série, Jesus falou: tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, como Jesus tornou as coisas do Pai conhecidas para os seus discípulos, e também para nós, pelos escritos que nós temos dos Evangelhos, o Espírito Santo torna as coisas de Jesus e do Pai conhecidas para nós. Devemos depender do Espírito Santo para nos orientar e para governar todas as áreas da nossa vida. Precisamos depender dele. Nós não podemos andar sozinhos sem a direção do Espírito. Nós devemos depender do Espírito, e quando a gente fala o que é depender do Espírito, a gente está dizendo que nós devemos nos subordinar ao Espírito Santo. Isso quer dizer estar sob o domínio do Espírito Santo, deixar que ele tenha autoridade. E realmente a palavra depender é muito, muito importante aqui. Ela é estratégica, porque significa que eu escolho deixar que o Espírito Santo faça, que ele dirija, que ele dê a palavra de ordem. Dependência é uma escolha. Eu posso querer ser independente, fazer da minha forma, não ouvir a Deus, não escolher então o que é a vontade dele, ou eu posso ter uma posição de escolher a vontade de Deus, estar subordinado ao Espírito. Na intercessão isso é muito importante, sabe? Porque às vezes as pessoas oram só o coração delas, só o que elas querem falar. É errado você falar com Deus o que está no seu coração, você abrir seu coração. Não, a Bíblia inclusive vai ter muitos momentos, vai ver nos profetas, os salmistas principalmente, quando abrem o coração e falam da sua alma para Deus. Agora, a oração intercessória não é isso. A oração intercessória, ela é o momento em que nós entramos em linha com o céu para clamar por causas, por situações, por pessoas, aonde nós estamos buscando vitórias, mudança de quadros, rompimentos espirituais. Então, a oração intercessória, eu não posso ficar orando o meu coração, eu tenho que orar entendendo o que Deus quer, eu tenho que orar alinhado. É uma oração elevada. Então eu preciso estar alinhado com o Pai, com a vontade dele. E o Espírito Santo, ele vai me ajudar, mas eu preciso depender dele, para ouvir dele e para poder então orar com sabedoria. Valnice Milhones, ela disse algo muito importante sobre isso. Se o Espírito Santo vive no cristão, é no coração deste que ele vai interceder. É com a sua boca que as intercessões serão feitas na terra. É com os seus olhos que o Espírito Santo chorará.
É com a sua voz que ele gemerá, e é em seu coração que as forças intercessórias se moverão. Então veja que tremendo que é a ação do Espírito Santo, mas nós precisamos depender dele e então permitir que ele nos use como seus instrumentos no caminho da intercessão. Adore no Espírito. Em João 4:23, Jesus falou assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja que tremendo, né? Jesus está falando que haverá um momento que os adoradores se levantarão, que esses adoradores serão diferentes, eles adorarão em espírito e em verdade. E o Pai procura, está falando aqui que o Pai procura esses adoradores. O Espírito Santo nos ajuda a adorar em espírito e adorar em verdade. Ele quer cultivar em nós um coração de adorador. Para isso, Ele quer que você desenvolva um espírito que louva constantemente ao Senhor. Sabe que o louvor, ele abre o caminho para a orientação divina? O louvor abre o caminho para as manifestações de Deus na terra? Então o louvor é um canal poderoso. Na intercessão, o louvor deve caminhar junto. Muitas vezes, em momentos de guerra, Deus vai nos conduzir à adoração ao seu nome. E enquanto nós adoramos, como Josafá adorava o Senhor desbaratava os inimigos. E a vitória veio para todo o povo de Judá. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus e estamos em adoração e louvor, caminhos são abertos no mundo espiritual. Nós estamos entronizando o Senhor. E a obra de Deus está acontecendo, e correntes são quebradas, e libertações ocorrem, mistérios são revelados. Então o louvor caminha junto com a intercessão. Algumas vezes o louvor muda as coisas que não haviam sido mudadas somente pela oração. É essa parceria da oração com o louvor que é muito importante. Quando você não souber o que fazer, louve o Senhor. Louve o Senhor. Torne o teu coração disponível para Deus e Deus estará disponível para você. Lembre-se que, como intercessor, você é antes de tudo um adorador. Então, adore no Espírito. Adore no Espírito. Adore em línguas estranhas. Adore com palavras, magnificando o Senhor, guiado pelo Espírito. E Ele vai te levar nesse caminho maravilhoso da adoração e da intercessão. E também ore no Espírito. Adore no Espírito e ore no Espírito. Na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala: porque se orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem. Novamente citando a escritora Valnice Milhones, ela disse que o Espírito é acima de tudo, o Espírito Santo, é acima de tudo um espírito de oração. Que orar é o respirar do Espírito Santo em nós. Quando dependo dele, entro em sintonia com o Pai e prevaleço em intercessão através do próprio Espírito Santo que coloca no meu coração a linha de oração na vontade do Senhor. Uau, que palavra poderosa! E que coloca bem para nós o que acontece, Quando eu dependo dele, Quando eu dependo do Espírito Santo, então eu escolho esse caminho de orar no Espírito, então eu vou poder prevalecer na intercessão pelo próprio Espírito Santo que está me guiando, porque o Espírito Santo não perde nenhuma guerra, o Espírito Santo não perde nenhuma batalha. Então, se eu orar no Espírito, eu orarei com o vencedor. Amém? Jack Hayford também falou algo muito bonito. Ele disse que quando eu respondo aos impulsos do Espírito Santo, eu entro em parceria com o Pai num sentido muito mais amplo. Mas eu preciso responder aos impulsos do Espírito Santo. Eu preciso escolher orar no Espírito. Um dos melhores exercícios espirituais para você, que é de grande apoio na oração, é você orar em línguas diariamente.
Quanto mais você libera para você em fé orar em línguas estranhas, mais sensível você fica para você ouvir do Espírito e você orar de acordo com a vontade dele, você orar bem. Quando eu oro em línguas, meu espírito se conecta com meu Pai Celestial. Então essa conexão com o Pai Celestial vai possibilitar que você tenha então essa direção para você orar com profundidade e na vontade de Deus. Outra coisa importante que acontece quando você ora em línguas, você fica mais consciente das realidades espirituais. Então orar no Espírito te traz mais consciência da realidade espiritual das coisas, não só do visível, mas do real, né, do mundo espiritual. Você entra na dimensão da fé, porque ao orar no Espírito você é cheio de fé, então você invade no mundo espiritual. Você experimenta a ação do poder de Deus na sua vida quando você ora no Espírito. Quantas coisas nós aprendemos, não é mesmo? Uau! Eu estou repassando com vocês alguns pontos aqui, né, de vários encontros e estamos lembrando muitas coisas. Que você possa meditar sobre tudo isso, que você possa orar dirigido pelo Espírito Santo, que você dependa, esses conselhos são para você, para que você tenha uma vida frutífera como intercessor, que cumpra, né, o seu chamado na área de intercessão. Vamos orar, nós vamos orar também por causas que nós desafiamos vocês nesses meses que vocês estivessem orando. E lá no ponto, né, interceda no Espírito, né, nós oramos já por vários itens aqui nessas semanas e hoje nós vamos estar orando por quebra de julgos e vamos orar também pelas nações da terra. São 2 alvos que nós estaremos aqui em especial agora orando. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, agradecendo, Senhor, pela bênção do Espírito Santo, agradecendo porque o Espírito Santo nos guia no caminho da oração, o que nós aprendemos com o Espírito Santo, como sermos, Pai, frutíferos na nossa vida de oração. O Espírito Santo nos toma pela mão e nos conduz. Senhor, nos ajuda a crescer na nossa vida de oração, praticando o que nós ouvimos, dependendo do Espírito, sendo cheios do Espírito, andando no Espírito, adorando no Espírito, orando no Espírito. Sê conosco e nos abençoa, Senhor. Ó Pai, e também nós agora como intercessores colocamos aqui causas que nós levantamos, meu Deus, ó Pai, nesses meses. E em especial, Senhor, queremos orar, Pai, que em nome de Jesus julgos sejam quebrados, Pai. Ó Deus, julgos que têm, ó Deus, dominado vidas, dominado povos e nações. Nós oramos, Pai, por libertações de pessoas que estão oprimidas, ó Deus, por ações de demônios. Nós oramos por grande obra espiritual em nome de Jesus, que cada intercessor aqui esta semana possa se levantar para orar por isso, para que julgos sejam quebrados na vida de pessoas, de famílias, de cidades. Ó Deus, que libertações aconteçam, Pai. Ó Deus, nós oramos também por nações, ó Deus, abençoamos nações da terra. Quantas pessoas que não conhecem Teu amor, milhares de vidas, Senhor, que estão longe do Senhor, e nós clamamos para que haja, Pai, salvação, que haja avivamento nas nações, que haja um retorno à palavra, que haja um retorno para o Senhor. Ó Deus, compaixão, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor. Quantas nações da terra, tão poucos, Pai, cristãos, há tão poucos que testemunham do Teu amor, Senhor, há tão poucos convertidos, Pai. Às vezes não há nenhuma igreja operando ali, Pai, por proibições oficiais, ó Pai, dos governos, mas nós clamamos, Senhor, para que o Senhor levante fiéis, Pai, para que o Senhor levante ungidos, meu Deus, em todas as nações da terra, Senhor, em cada povo, por mais distante que esteja, Pai. Ó Deus, nós clamamos que eles sejam alcançados pelo Teu
teu amor. Oh Deus, que o Senhor levante testemunhas do teu amor, Pai, nesses lugares. Pai, nós clamamos, Pai, para as nações aonde o Evangelho tem sido pregado, para que haja um crescimento da igreja, que ali, Deus, julgos, Pai, que, ó Deus, que o inimigo tem colocado, amarrado, prendido vidas, Pai, cidades, prendido povos, Pai, seja quebrado em nome de Jesus. E que o Evangelho cresça nessas nações. Ó Deus, que a palavra se espalhe poderosamente, alcançando muitas vidas. Nós oramos, Pai, que como uma enchente, Senhor, a palavra, ó Deus, de forma abundante, Senhor, vai entrando, Senhor, vai alcançando vidas, Senhor, por revelação, por sonhos, Pai. Ó Deus, ó Pai, até, Pai, por contatos, por testemunho de pessoas, de estrangeiros que chegam nessas nações. Ó Deus, levanta as testemunhas, Pai, levanta as testemunhas, querido Espírito Santo, para que o teu Evangelho seja pregado nesses lugares. Nós, Pai, pedimos em nome de Jesus, e que a Igreja de Cristo cresça nessas nações também, para a tua glória e louvor. Amém. Deus abençoe vocês e vamos orar essa semana, quebrando os jugos, e vamos orar e interceder pelas nações da terra. Que Deus te abençoe.